Estamos de volta com o assunto do aumento no Supremo Tribunal Federal para o salário dos nossos ministros do STF. Em votação unânime, eles mesmos reajustaram o próprio salário em 18%. Jovem Pan, vou fazer uma votação comigo mesma, para ver se eu vou ter aumento de salário. Assim é fácil, né? Os salários passarão de R$ 39 mil para R$ 46 mil. Diante de um salário mínimo de R$ 1.000, ali R$ 1.200, tá bom, né? A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, claro, e sancionada depois pelo presidente da República. O aumento se dá agora num momento delicado, né, gente? Da economia brasileira, de sacrifício aí nesse PAC, as pessoas falam da kamikaze, mas auxílio, né, para um monte de gente por causa do aumento do gás e tal. E aí eles próprios aumentaram o salário. Você acha que isso pegou mal? Aliás, você que gosta do Alexandre de Moraes, você é a favor do salário dele aumentar? Totalmente contra. Não, isso aí é um completo absurdo, né? É um completo absurdo. No momento em que a economia brasileira vem tão bem, as pessoas comem de tudo, né? As pessoas estão tão bem, os ministros do Supremo Tribunal Federal votam um aumento de R$ 40 mil para 47. Assim, algo que não dá, é que não tem como você sobreviver com R$ 40 mil, fora benefícios, auxílio isso, auxílio aquilo, carro oficial. Não tem como você sobreviver, coitados, passam fome. Então, precisou desse reajuste. Não, é evidente, é importante ressaltar. É um reajuste legal, não tem nada de legal. Mas num momento como esse, em que a sociedade brasileira clama por comida, as pessoas não têm o que comer, isso é um completo absurdo e uma falta de sensibilidade, que é algo que o Poder Judiciário tem que ter como princípio, que é essa sensibilidade. Então, foi um completo absurdo. Cristiano Vilela, eu nem sabia que... É completamente absurdo você poder votar no seu próprio salário de aumento. Aliás, teve algum voto contra? Não, né? Pois é. Pode isso? Olha, pode, infelizmente, ao meu ver, é um dos erros, uma das falhas de você ter o próprio poder, o próprio departamento, o próprio órgão deliberando sobre si próprio. E a gente tem algumas situações como essa e realmente eu acho isso muito ruim para as instituições republicanas. Ao meu ver, qualquer escolha que envolva um poder, ela tem que passar por uma harmonização com relação aos outros poderes. Essa questão do aumento no STF, muito mais do que a questão do aumento em si, do valor do salário, se é 40, 40 e poucos mil, 45, 47, eu vejo que é importante a gente ter claro que um aumento de 14% num período como 18%, num período como esse, onde o salário mínimo não subiu nem perto disso, né? Onde estamos saindo agora de um problema econômico, que agora o país começa a dar os primeiros sinais de recuperação. É uma situação que o aumento do Supremo, ele não se restringe aos 11 ministros do Supremo. Ele é um aumento em cascata que reverbera em todo o judiciário, em toda a estrutura do judiciário, o que equivale a um aumento de gasto de bilhões de reais. Então, esse sinal que eu vejo que ele é o sinal mais marcante. Uma ampliação de gastos no momento inadequado e uma ampliação de gastos decidida pelo próprio órgão que vai receber aquele aumento. Então, eu vejo que isso foi uma sinalização muito ruim nesse período em que a gente está vivendo. Pietra. Eu claramente sou contra o aumento. Acho que por unanimidade na mesa somos todos contra esse aumento. Na verdade, eu sou contra eles. Olha a Gisele, hein? A Gisele vai surpreender hoje, Não, jamais. Ela não vai decepcionar a gente, jamais. Eu sou contra, na verdade, os ministros do Supremo, acho que terem um salário, né? Acho que as pessoas deveriam ter que pagar para poder fazer o que eles estão fazendo. Mas não entendi. Não, pra você pagar pra mandar no país como eles mandam, né? Isso aí devia custar caro pra quem faz isso, né? Hoje eles que mandam eles deveriam pagar? Eles deviam pagar, não receber pra fazer, pra exercer o autoritarismo deles, né? Mas contrariando um pouco a retórica do Cristiano e do Leonardo, né? Sobre essa história falaciosa de que hoje a gente está numa crise econômica brasileira horrorosa. Não, muito pelo contrário, né? Eu queria só dar alguns dados rapidamente aqui, né? Vamos falar que o PIB brasileiro cresceu 1% no primeiro trimestre desse ano, né? O desemprego no Brasil baixou de 14,8% para 10,5%, ou seja, são quase 100 milhões de brasileiros com emprego formal, né? E o nosso superávit fiscal se mantém há 9 meses. A dívida pública bruta, que inclui a Previdência, municípios e estados, é de 78,3%, o que é abaixo da situação pré-pandemia,
Ou seja, a nossa economia está melhor do que a situação pré-pandemia. E o Brasil tem 362 bilhões de dólares em reserva internacional. Se a gente for contar a dívida pública em dólar, 47 mil, se for contar a dívida pública e privada externa, 300 mil. Ou seja, a gente pode pagar a dívida pública externa do governo, das empresas e tal, e ainda sobra dinheiro. Não que isso justifique esse aumento dos ministros do Supremo, mas não dá para falar que a gente está vivendo uma crise econômica, porque realmente, graças à gestão do presidente Jair Bolsonaro e à excelente gestão do Paulo Guedes, a gente está surfando uma onda muito boa econômica. A Pietra consegue me surpreender. Agora a Pietra conseguiu justificar o aumento do ministro do Supremo. Quem diria que a Pietra seria a defensora do aumento do Supremo? Pra cima de mim. E tu tem que encaixar algo para defender o governo federal. Pietra, deixa eu só fazer uma observação. Tem que defender o defensável, né? O que é belo, justo e moral. Deixa eu só fazer uma observação. É mérito, né, do governo federal apresentar números positivos. Isso é excelente. Aliás, todos nós aqui, tenho certeza que nós 5 dessa mesa queremos ver mais e mais números positivos. Agora, que o país está saindo de uma crise gravíssima, e aí não é só o país, é o mundo, né? A gente viveu uma pandemia, um período de pandemia, sem entrar no mérito. Da pandemia, eu te falei eu sei, mas calma, sem entrar no mérito. O mundo e o Brasil ainda não estão melhor do que na pandemia. Num momento de retomada, você tem uma série de indicadores que são antecedentes a outros. Então, quando se analisa, a gente vê que uma série de indicadores já mostram essa retomada, essa pujança, e outros indicadores são mais demorados para demonstrar essa pujança. Então, o país está num momento de recuperação. Com méritos, não vou entrar nessa discussão se o governo está errado ou está certo, porque é mérito. Queremos, desejamos que a recuperação... É um milagre que o Guedes fez essa situação, que a recuperação plena seja retomada. O Paulo Guedes realmente deu um exemplo. Inclusive, ele mandou até um palavrão essa semana para a França, né? Falou que vai mandar um... Eu achei o máximo também. Os Estados Unidos. Nossa, que diplomático. Que coisa maravilhosa. Você entrar num conflito diplomático com uma nação estrangeira. Uma pessoa que apoia o Lula não pode falar sobre diplomacia. Aí contra a França pode, vai. Vamos lá. Gisele, você não respondeu se você é a favor do aumento do STF. Primeiro, a manifestação do ministro foi uma manifestação importante no sentido de trazer justamente esses números econômicos positivos. Acho que isso precisa ser valorizado, porque muitas vezes a gente não tem acesso a todas essas informações de uma maneira tão clara. O aumento dos ministros, ele é um aumento que está fundamentado na Constituição e na nossa legislação. Então, o desenho institucional do Brasil é que permite que o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública tenham essa independência administrativa e essa autonomia orçamentária. Então, eles criam as próprias regras, os próprios regimentos e eles, então, fixam dentro de determinados parâmetros os seus próprios proventos. E aí, a discussão, eu acho que deveria ser um pouco maior e não ficar limitada. Sem dúvida nenhuma, é um aumento antipático e o valor, ele choca justamente se comparado ao valor do salário mínimo. Mas a discussão deveria ir para todo o funcionário, gasto público em geral, porque realmente esse é que é o grande problema. O Brasil tem um desenho institucional muito inchado, então os ministros vão acabar sendo aí neste momento muito criticados por esse aumento que se deram, né, que se outorgaram, votaram e por unanimidade aprovaram, mas outras instituições no Brasil também têm esse mesmo regime, seguem essa mesma regra e sempre, né, Cristiano, tem esse efeito em cascata. Então, existe um teto fixado pela Constituição, mas abaixo daquele teto, então, são fixadas essas regras e, infelizmente, além dos salários, advém muitas vezes todos aqueles benefícios. Então, a gente vê, infelizmente, salários de servidores públicos que ultrapassam 100, 200, 300 mil reais, justamente porque se somam aos salários uma série de outros benefícios. Então, a discussão tem que ser maior. É uma medida
medida antipática, é um momento ruim, mas eles não se autorizavam aumento desde 2018, então houve essa fundamentação também. E um ministro, ele tem que ter um salário condizente com o seu cargo, com a sua responsabilidade. Então, o que nós deveríamos propor e lutar é para que o salário mínimo chegue mais perto do salário dos ministros e não tanto fazer essa discussão isolada ou fazer essa comparação, porque realmente a gente vive num país em que essa discrepância ela já vem de muitos anos. Então, acho que a discussão é maior, deveria ser uma discussão de desenho de Estado. Agora, gente, vocês não acham que eles estão sendo tratados como estrelas, os ministros? Eu não estou acreditando nisso. Eles deviam ficar quietos, se manifestar nos autos, só sobre assuntos que são pertinentes ao que eles deveriam falar. Eles estão virando estrelas, todo dia estão na mídia. Não, mas isso da espetacularização da justiça no Brasil é justamente o que a gente debateu, inclusive, em outro programa, em outra linha de frente, que teve como precursor, olha lá, a força-tarefa de Curitiba. O senhor Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que iniciaram essa espetacularização da justiça no Brasil. Não vou voltar. É um absurdo. Juiz, desembargador, todo o sistema judiciário brasileiro deveria se manifestar única e exclusivamente nos autos. Esse negócio de ficar dando entrevista, de virar celebridade, de virar estrelinha, é um completo absurdo. E teve como precursor a Operação Lava Jato. A gente não vai entrar na Lava Jato. A gente não vai entrar na Lava Jato. Já atribuiu o que acontece hoje no STE, baseado no que aconteceu no Lava Jato, né? Na glamorização do Lava Jato, no lavajatismo, como diz o Cristiano. Mas a discussão é diferente. Ela não tem nada que ver com a Lava Jato. Na verdade, o que acontece... É que o que houve é uma tentativa de transparência, de trazer publicidade para os julgamentos. Inclusive, a TV Justiça foi justamente essa intenção. E o que há hoje em dia é essa discussão de quanto se deveria ter de publicidade, porque os processos são públicos, as audiências, em sua maioria, não são públicas, ressalvadas aquelas em segredo de justiça. Então, o que havia era uma intenção de trazer publicidade aos atos judiciais, aos julgamentos. E aí, hoje, o que há é justamente esse excesso. Por quê? Porque os juízes, ao invés de darem publicidade apenas para aqueles julgamentos que são públicos e que são de interesse da sociedade, eles têm também lançado a público as suas opiniões pessoais. E aí é justamente o excesso que precisa ser contido, mas é de interesse da população conhecer, sim, os julgamentos. É de interesse da população conhecer como pensam aqueles juízes, como pensam aqueles ministros, como eles julgam. Isso é importante. O que precisa é realmente conter esses excessos.